Começando mais um Japão no Asfalto. E hoje quero falar sobre um assunto que é pessoal, algo que aconteceu comigo recentemente, né? Então eu pensei bastante se eu deveria trazer aqui pro canal ou não, compartilhar com vocês ou não, mas eu decidi compartilhar porque eu acho que vai muito além da minha própria experiência de vida, né? Desse problema que eu tive na minha vida aqui no Japão, também com a minha família, porque eu acho que isso ajuda a entender mais a cultura do Japão, né? A cultura do Japão, como os japoneses pensam, alguns detalhes, características culturais que são importantes que o indivíduo aprenda, né? Independente se você mora aqui, talvez você vai entender algumas coisas e você vai também, de repente, poder compartilhar aqui nos comentários sobre essa experiência que eu tive, né? Porque provavelmente você pode ter tido uma experiência semelhante e por conta disso eu achei importante trazer isso, né? E se você pensa em vir para o Japão, você já vai vir mais preparado. Talvez você pense em vir para cá para estudar ou para trabalhar ou até mesmo para visitar. Eu acho que esse fato de eu ter tido esse problema de uma expulsão aqui no Japão, isso vai te ajudar, né, a entender melhor como que alguns japoneses pensam, o problema de saúde mental dos japoneses. E mesmo que você não venha, ainda assim é importante para sua riqueza cultural, né? De repente você nem pensa em vir para cá, nem para trabalhar, nem para turistar, mas mesmo assim você vai ter esse conhecimento aí, que é importante. Que é o seguinte, eu tive um problema na minha família, a minha cunhada, bem dizer, me expulsou da casa que eu moro, né? Eu já voltei, tá tudo certo, mas eu resolvi trazer essa história aí para poder contar um pouco sobre os problemas mentais de muitos japoneses, né? E como isso é mascarado pelos próprios japoneses. E eu tenho vivido isso na minha própria família, né? Talvez você não saiba, eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas eu conheci a minha esposa através de uma amiga minha que eu conheci na Austrália. Eu morei na Austrália de 2005 até o final de 2007. Eu dividi apartamento com diversas pessoas de diversas nacionalidades, né? Entre elas, uma japonesa, que depois me apresentou para minha esposa, né? Minha esposa tinha ido visitá-la. Visitá-la não, ela foi morar no Brasil. E elas se encontraram lá e aí a minha esposa fez uma festa, né? A festa de aniversário dela. E aí eu fui convidado, aí a gente se conheceu, começou a namorar e a gente casou em 2011, né? Então eu conheci ela no final de 2010, já no Brasil, e me casei aqui em 2011. Eu me casei e voltei pro Brasil, a gente viveu 10 anos lá no Brasil, né? Ou aí no Brasil, e depois a gente veio pro Japão. E quando eu casei aqui no Japão, e a gente depois, posteriormente, voltou para o Brasil, né? Aqui eu casei no civil e no Brasil a gente fez a cerimônia, né? A cerimônia religiosa e tal, fez só a festa e transcrevemos o nosso documento de casados no Brasil. E a gente fez uma festa, né? Nessa época a minha cunhada já estava morando no Canadá, ela se mudou para o Canadá em 2009, se não me engano, não, 2010. 2010 ela se mudou para o Canadá e aí no nosso casamento ela visitou a gente, né? Foi lá para o Brasil e foi na nossa festa de casamento. Nessa época eu fiquei com ela ali, convivendo com ela só 3 dias, né? E nesses 3 dias não deu para conhecer muito bem a minha cunhada, né? A minha esposa sempre falava que ela era uma pessoa difícil, uma pessoa que não conseguia se relacionar com ninguém, que não fazia amizades.
que brigava com todo mundo, não conseguia trabalho. Quando conseguia trabalho, ela não ficava porque ela tinha problema de relacionamento. Só quando eu convivi com ela, né? Só esses 3 dias que eu vi ela no meu casamento, durante o meu casamento, depois não vi mais ela. Então eu não tive muito tempo de convivência com ela para poder conhecê-la, né? E aí quando eu vim morar no Japão, eu vim morar na casa da minha sogra, que estava morando numa casa grande aqui. Estava morando sozinha, né? A casa estava meio descuidada, porque é uma senhora idosa, difícil para cuidar da casa, né? E a gente ficou morando aqui. E aí quando foi no início desse ano, acho que já era fevereiro já, depois de quase 10 anos fora do Japão, ela resolveu vir para o Japão para visitar e ficar um tempo aqui. Ela ficou acho que um mês aqui, né? Para resolver algumas coisas e poder finalizar algumas documentações que ela tinha aqui no Japão antes de voltar definitivamente para o Canadá. Lá no Canadá ela se tornou residente permanente, né? Mesmo nunca tendo trabalhado, ainda recebe ajuda do governo ainda. A gente já vai falar sobre isso, para vocês entenderem o porquê disso, né? Mas enfim, aí ela veio, logo que ela chegou, ela já quis assumir todas as tarefas da casa. Então, lá em casa, todo mundo tem as suas obrigações, né? Todo mundo tem as suas tarefas em casa. Eu mesmo cuido mais da cozinha, da minha esposa cuida mais ali da comida, da cozinhando e tal, e minha sogra cuida da parte mais das roupas, assim, né? E ela quis fazer tudo. Logo em seguida que ela chegou, ela já quis dominar tudo. Tipo, mostrando que ela estava sendo solícita, né? Que ela não queria, mesmo viajando, mesmo turistando aqui, porque ela veio como turista, né? Nesse caso, ainda assim, ela queria mostrar que ela não ia ficar ali só curtindo, né? Só usufruindo, que ela ia ajudar também. E aos poucos ela foi querendo colocar regras nos horários da casa, foi querendo mudar os horários da casa. Ela queria ser sempre a primeira a tomar banho, e ela ficava no banho o tempo que ela queria. Enfim, aos poucos foi ficando bem complicado. E eu tô falando assim, num período de 15 dias, velho. 15 dias ela conseguiu fazer todo um pandemônio na casa. Aí eu comecei a perceber que ela realmente era uma pessoa meio estranha, assim, difícil, né? Eu tava tentando analisá-la. Aí um dia eu fui meio que dar um corretivo na minha filha, né? Que ela tava desobediente. Aí eu meio que falei um pouco alto com ela assim na sala, tava todo mundo. Aí no dia seguinte, a minha cunhada foi e ligou para assistente social. Aí a assistente social chegou lá em casa, do nada. Aí tipo achou estranho, né? Tudo normal. O que chamou, né? Daí ela tentou explicar. Eu falei, pô, meio complicado, né? Mulher chama assistente social para ir em casa, conselho tutelar. Aí os caras chegaram, fizeram algumas perguntas, mas tipo viram que tava tudo normal, né? E aí pegou todos os dados e tal e foram embora. Aí eu trabalhando na rua, no mesmo dia, isso foi de manhã, logo de manhã ela chamou o conselho tutelar. No mesmo dia, minha esposa já ligou e falou assim, cara, não dá pra você voltar pra casa hoje, porque ela tá enchendo o saco aqui, já tá falando que você é perigoso. E aí, tipo, ela começou a fazer a cabeça da minha sogra, tipo, falando que eu era perigoso. Tipo assim, ela quis eliminar aquele que ela acreditava ser o chefe da casa, entendeu? Que era eu, no caso. E não mando porra nenhuma, na verdade. E aí já naquela noite eu não pude voltar para casa, já peguei um quartinho para eu dormir. Eu fui para aqueles hotéis de mangá, que eu já falei aqui que geralmente as pessoas que perdem o trem, né, não conseguem voltar para casa depois do trabalho, elas ficam nesse local. Aí eu fui para esse local, um local acessível. Aí uns 2 dias depois, logo de manhã eu já estava na rua trabalhando, e aí a minha esposa liga falando para eu ir para casa lá porque tinha chamado a polícia. Eu falei, chamou a polícia?
Minha esposa teve que chamar a polícia porque minha cunhada não queria deixar ela sair de casa, dizendo que tinha que resolver o problema, o meu problema, que eu tinha que sair definitivo da casa, que eu tinha que separar dela. E é tipo assim, você tem que separar do Saulo, você tem que se divorciar. Ele é perigoso. Olha só o nível, tá ligado? E aí chamou a polícia, eu fui lá. Aí o policial chegou, viu o estado da minha cunhada e perguntou pra minha sogra assim: ela tá tomando o remédio dela certinho? Aí a minha sogra: não tá tomando remédio. Como assim? Ela não tem problema, não tem doença. Daí ele falou assim: mas ela não tem nenhum probleminha não? Do tipo, nenhum probleminha mental? Daí minha sogra não. Tipo, até se sentindo ofendida assim. Até então, a minha sogra conivente com tudo que estava acontecendo. Tipo, sei lá, achando que estava normal, não sei. Tipo, não falando nada, não protegendo a gente, nem nada. Mas tudo bem até aí. E aí, o policial perguntou isso, ela se sentiu ofendida, entendeu? Ali já ficou claro que ela não era uma pessoa difícil, que ela tinha um probleminha mental. E foi naquele momento ali que eu falei pra ela assim: nossa, agora eu entendo. A Yuka, ela não é que ela é uma pessoa difícil, não. Ela é uma pessoa que tem um problema mental. E, pelo visto, você negligenciou a vida inteira. E aí a minha esposa falou assim pra minha sogra: eu falei, mãe, eu falei pra você que ela sempre teve problema e você não levou ela pro médico, você não levou ela pra fazer exames. Você acreditou que ela era simplesmente uma pessoa que tinha uma personalidade difícil. Mas não. Ela tem um problema mental. Ela tem que ser 100% das atenções, ela precisa dar sempre as regras. Ela é uma pessoa agressiva verbalmente, ela não é uma pessoa agressiva fisicamente, mas verbalmente ela é. No dia que eu tive que sair de casa, uma pessoa que gritou lá comigo, falou um monte de coisa, entendeu? Sem motivo nenhum aparente. Porque ela começou a brigar, inclusive, comigo por conta de frieira do meu pé. Ela falou: você tem frieira. Olha só o nível, tá ligado? E aí, tipo, no dia seguinte desse fato do policial, que a minha sogra ficou sabendo, né, que até então ela fingia que não sabia, na verdade, né, que a Yuka tinha problema mental, a assistente social ligou e pediu pra gente ir lá no conselho tutelar conversar. Chegando lá, a minha sogra achou que fosse falar de mim por conta dos problemas, por causa do que eu tinha falado. E a mulher não, a mulher começou a falar da Yuka, falando: a gente precisa conversar sobre a sua filha, a que chamou a gente. Ela precisa de ajuda. Ela tem uns probleminhas aí, é visível que ela tem um problema mental. Então, tipo assim, a vida inteira a minha sogra, e isso é uma coisa japonesa, tá? Aí que eu quero entrar no lance cultural. A vida inteira ela negligenciou que a minha cunhada tinha problema mental. Negligenciou ajuda para ela, por não assumir que ela tinha um defeito na família. E isso é bem típico japonês mesmo, tá? Bem típico japonês, bem típico de não assumir que tem imperfeições, que você tem problemas, né? Ela não gosta de assumir que tem problema, não gosta de assumir que tem imperfeições, não gosta de assumir que tem algo que precisa ser ajustado. Então isso é uma coisa cultural dos japoneses, entendeu? E aqui eles costumam enterrar para debaixo do tapete todos esses problemas. Tudo que for imperfeição, tudo que for algo que não tem uma boa qualidade e que eles não podem resolver, eles jogam para debaixo do tapete. E foi justamente isso que a minha sogra fez com a minha cunhada, negligenciando o problema dela. E muitas pessoas sofrem do mesmo problema aqui. Crianças e adolescentes que são deixados nas suas casas todos os dias, sozinhos, enquanto seus pais saem para trabalhar e enfrentam longas jornadas de trabalho, né? Isso acaba afetando o psicológico da criança.
Então isso acontece muito. Quantas vezes eu não vou fazer entregas e aí quem me atende são crianças, né, que o pai pediu a comida para que fosse entregue para o filho, só que ele está trabalhando, ou a mãe está trabalhando, ambos estão trabalhando e a criança está sozinha em casa. Aqui não tem uma lei que pune os pais que deixam crianças sozinhas, né? Abandono de menor, né? Que dá. Tem um nome aí específico, esqueci agora. E aí eu entrego para as crianças estão ali sozinhas e muito provavelmente elas ficam sozinhas o dia todo, né? Não tem um apoio paterno, materno ali, os pais estão sempre preocupados com o trabalho, eles precisam. A vida aqui é a corrida, como já falei, né? Então uma coisa é você estar sozinho aqui, você ser um jovem sozinho. Outra coisa é você ter família. E é claro, depende também daquilo que você faz, né? Depende da sua empresa. Cada caso é um caso, mas na grande maioria é isso que acontece. Aí nesse período que teve, que ela ficou um mês, eu aproveitei e fui pro Brasil, né? Falei, eu vou pro Brasil, é melhor aproveitar e ficar no Brasil do que ficar pagando hotel aqui, né? Até a minha esposa teve que sair de casa, porque tava insuportável, né? Ela chegou a pegar o quarto hoje que eu uso como escritório, ela entrou lá e ela ficou ali com o filho dela durante 3 ou 4 dias sem sair do quarto. Ela foi, fez compras, olha só a loucura. Ela foi, fez compras e ficou com a comida ali, tipo comida, um monte de porcariada, né? Que ela comprou, coisa de combine ali no supermercado, que podia comer ali comida pronta, né? E ficou ali durante 3 ou 4 dias sem sair do quarto, só saía ali pra ir no banheiro ainda quando minha sogra não estava em casa. Olha só a loucura. Ali ficou evidente que ela tinha problema mental, né? E aí, depois de um mês, ela voltou para o Canadá. E lá no Canadá, desde o tempo que ela está lá, ela não trabalhou, né? Ela chegou lá, conheceu um canadense, casou com ele, engravidou dele, teve esse filho uns 12 anos atrás. E depois, com o jeitinho dela, né, de se relacionar, ela precisou não, ele se divorciou dela, né? Separou. E aí ela infernizou a vida do cara pro cara pagar uma certa quantia para ela lá. Hoje o cara não tem o direito de ver a criança, ela conseguiu ficar com a guarda interina da criança. Ela não deixa o cara ver a criança, entendeu? A criança que falavam pra mim, a minha sogra falava que quem tinha problema era o meu sobrinho, né? Que era o filho dela. Só que quando ele chegou, eu vi que não tinha problema. Assim, tipo, o garoto parece normal, entendeu? Só que ela é tão doente que ela quer que ele seja doente também. Então o que ela faz? Ela pediu para ele fazer uma bateria de exames para provar que ele não tinha condições de frequentar uma escola normal e que ele precisava receber ajuda do governo. Aí ele fez essa bateria de exames e olha só que loucura. Ela falou para ele errar todos os exercícios e foi o que ele fez para poder receber esse diagnóstico. Foi um grande caminho aí para ela conseguir isso daí, teve advogado, uma série de coisas aí, e ela conseguiu receber essa ajuda do governo aí. Ela tem recebido, já faz aí pelo menos uns 7 anos que está recebendo essa ajuda do governo que lhe possibilita viver bem, né? Viver na normalidade, pagar o aluguel, comprar comida, comprar roupa. Ela paga escola online para criança, então ela dá educação para criança e tal. Alimenta o garoto mal, né? O garoto não come quase nada assim, de comida saudável. Come um monte ele não come arroz, só come pão. Ele está acima do peso, enfim, um problemaço assim, né? E aí ela tem um grande problema, para vocês terem noção, ela não pode mais viver em Vancouver. Por quê? Ela foi para lá para morar em Vancouver. Ela não pode mais morar em Vancouver porque nenhuma imobiliária vai aceitá-la. Porque onde ela chegou, ela arrumou encrenca. Inclusive o último dono da casa onde ela morou
ela tá processando o cara. Recentemente ela teve até uma audiência aí, tá tentando pegar uma grana do cara. Enfim, né? A mulher é uma bruxa total. Mas eu entendo que ela é uma pessoa doente, né? A moral desse vídeo aqui é sobre não ignorar problemas, seja eles quais forem, principalmente as doenças mentais. Na verdade, eu até queria ajudá-la, mas não há nada que eu possa fazer. Então eu sempre só orientei a minha sogra para poder ajudá-la. Agora nesse momento ela está lá no Canadá com ela. Tá eu, minha esposa e meus filhos de volta na casa, já faz um tempo, lógico. Mas saúde mental é uma coisa extremamente importante, né? E infelizmente muitas pessoas aqui, elas têm esse problema mental que é muitas vezes ignorado pela família, pelas pessoas próximas, pelo fato deles não aceitarem as imperfeições, os problemas. E isso é muito triste, porque muitas pessoas poderiam ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco melhor, né? Se elas tivessem essa atenção, essa empatia, esse cuidado, né? Mas enfim, qual é a sua opinião com relação a esse episódio que aconteceu na minha vida aí? Você acha que eu deveria ter agido de alguma outra forma? Você acha que eu deveria ter lutado para ficar na casa? Ou seja, lutado não fisicamente, mas lutado... Bom, você entendeu, né? Para que eu conseguisse ficar na casa, não precisasse ter saído da minha própria casa, onde eu moro hoje, a casa que eu cuido. Deixa aqui nos comentários. Tem algum caso semelhante para compartilhar? Compartilha aqui nos comentários. Meu muito obrigado aí pela sua companhia e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!